TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Nós iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito odontológico, Dr. José Roberto Magalhães Teixeira, o Dr. Cláudio Azenha, por proposição do vereador Paulo Haddad. Nós convidamos para compor a mesa, representando a presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereadora Débora Palermo, e para presidir esta reunião solene, o vereador Paulo Haddad. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam Dr. Cláudio Azenha. Com a palavra, o vereador Paulo Haddad para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos. Cumprimentar aqui o amigo querido Cláudio Azenha, Dr. Cláudio Azenha. Cumprimentar a sua esposa Simone, que se faz presente aqui nesse plenário, seus amigos. Cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara e todos os nossos funcionários que estão proporcionando, né, essa nossa reunião solene. Dessa forma, eu declaro aberto essa reunião solene para a entrega de diploma de mérito odontológico José Roberto Magalhães Teixeira ao Dr. Cláudio Azenha. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do hino da cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Pátria amada, salve, salve.
Enviaram as suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado. O excelentíssimo senhor prefeito de Campinas, Dário Saad, e a desembargadora Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula, presidente do TRT da 15ª Região. Passamos a palavra agora ao vereador Paulo Haddad para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Mais uma vez, né, uma boa noite a todos, boa noite ao amigo Cláudio Azenha, doutor Cláudio Azenha, uma boa noite à sua esposa, seus amigos que se fazem presentes aqui. Para essa casa legislativa é um motivo de muito orgulho tê-lo aqui, viu, professor e amigo. Eu sempre digo que o vereador ele tem algumas atribuições, né? Que a gente não pode fugir a essas atribuições, que é legislar, produzir boas leis para a cidade de Campinas, leis que sejam importantes, que tragam aí uma qualidade de vida melhor, que sejam leis inclusivas para a população, principalmente a população mais carente. Mas, enfim, o ato de legislar, ele requer que tenhamos parcimônia, que tenhamos sabedoria, né, e que nós possamos, de alguma forma, propor boas leis, e não é tudo que o vereador pode propor. Então, algumas leis que seriam importantes, elas têm que ter iniciativa do governo federal e governo estadual, para que a gente não caia no vício de iniciativa. Por exemplo, eu não posso propor nada que leve qualquer tipo de gasto ao erário público. Então, tudo que vier trazer gasto para o município, para a administração pública, eu não posso propor. Então, eu posso propor outros projetos que não incidam em gasto. Então, nós temos uma atuação um pouco limitada, mas eu acho que com sabedoria, bom senso, a gente consegue superar e propor boas leis, como a gente tem feito no decorrer do nosso mandato. Uma outra atribuição importante do vereador é fiscalizar o executivo, fiscalizar os gastos do prefeito, do seu secretariado, saber se o nosso orçamento está sendo bem empregado. Campinas hoje ela tem um orçamento, uma previsão orçamentária para quase 9 bilhões para o ano que vem. Então é muito dinheiro, né? É um dinheiro que é da população, dinheiro nosso, né, que nós também somos contribuintes, e nós temos responsabilidade sobre como vai ser usado. Então nós votamos esse orçamento e tudo que está no escopo desse orçamento como gasto e receita do executivo. Mas também nós podemos, né, enquanto vereadores, homenagear, seja com nome de rua, com nome de praça, as pessoas já falecidas e as pessoas em vida que se destacaram de alguma forma, né, diante da nossa sociedade, né, elas estão ali no seio, no âmago da sociedade, realizando um trabalho que, aos olhos de alguns, se destaca. Então, a gente tem a prerrogativa de homenagear. Então, amigo Cláudio Azenha, de alguma forma, você se destacou pelo seu trabalho, pelo seu empenho dentro da sua profissão, e hoje me dá a oportunidade, me presenteia, eu falo que o homenageado é você, mas o presenteado sou eu, você me presenteia com essa oportunidade de eu tê-lo indicado para esse diploma e vou passar em breve às suas mãos esse diploma de mérito odontológico. Então, de alguma forma, eu acho isso extremamente importante. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, eu já vi isso, já ouvi isso, tendem a subvalorizar ou subestimar, ou não dar muita importância, mas todas as minhas indicações, elas são feitas
pode ter toda certeza, de forma muito exigente comigo mesmo. Então, quando eu proponho, isso passa por uma comissão, né, de honraria da Câmara Municipal, da qual eu faço parte também, e as pessoas que são indicadas, talvez num passado não muito remoto, alguns foram homenageados e sequer passaram aqui para pegar o seu título, a sua medalha. Então, eu sou muito criterioso nas minhas proposituras. E, para nós chegarmos até aqui, nós tivemos que elaborar um projeto de decreto legislativo. O projeto é o 100 de 2022. Hoje vocês estão ocupando as mesas, os locais de votação e aonde ficam os vereadores. Essas telas de computador que estão cobertas são onde os vereadores votam, e os vereadores votaram para ser aprovado ou não, e o seu diploma foi aprovado por unanimidade. Então, essa casa votou e você foi aprovado, a casa aprovou você. Então, isso é um motivo de orgulho para mim, né? Eu gostaria até que saudasse o nosso amigo com algumas palmas. Então, eu fico muito feliz de poder também, entre algumas atribuições minhas, propor, né, algumas honrarias, enfim, que eu acho que isso engrandece muito a cidade de Campinas. Tenho certeza que os seus alunos se sentem representados por você aqui, a sua esposa, como é que chama a nossa, o Marcos e a Alexandra, que são dentistas, né? Também deve sentir que representa. Tem mais dentista aqui? Não. Mas os outros amigos, a Débora e o Lincoln, então, que estão aqui, né, estão testemunhando, estão atestando que você representa bem a nossa classe odontológica. Então, eu fico muito honrado, né, por poder ter acertado, né? Quando a gente acerta na mosca, melhor ainda. Então, eu falo que hoje é um dia de festa. Existe todo um rito, né, do cerimonial, conduzido pela Érica e também pela Heloísa, mas é um dia de festa, é um dia como se nós estivéssemos na casa da gente, fazendo uma festa. É claro que um pouco mais, né, a gente tem que ter, né, se conter um pouquinho, né, mas é um dia de alegria, de festa, e é o que a gente está fazendo aqui, comemorando, né, toda a sua trajetória dentro da odontologia. E eu tenho aqui uma justificativa do porquê você recebeu. Mas eu gosto muito de falar com o coração. Eu conheço a sua história, eu participei boa parte da sua formação acadêmica, nós estivemos ombreados no Hospital Celso Pierro. Eu sei do seu caráter, eu sei do seu envolvimento com a dor do próximo, com o seu paciente, com as pessoas que precisam da sua ajuda. Tenho certeza que você não se furtou em fazer tantos e tantos atendimentos de forma graciosa, né? A odontologia é uma especialidade. A odontologia é uma profissão cara, e a especialidade sua, ela é mais cara ainda, né? Enfim, mas eu tenho certeza de que você sempre fez e honrou, e muitas vezes, na maioria das vezes, né, tem o paciente como alguém que precisa da sua ajuda, não alguém que vem trazer algo em benefício, né, daquilo que você fez. Enfim, aquilo que você recebe é consequência do seu trabalho. Então, isso é um ponto a favor, né, de você estar recebendo aqui. Outra coisa é que eu sempre falei, ingratidão é um golpe tão duro que é melhor você receber do que aplicar. Mas hoje nós estamos fazendo exatamente o inverso. Eu estou podendo ser grato a você. Se você se lembrar e lembra disso, você tratou dos meus 2 filhos, da Juliana e do Bruno. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão a você. Tá? Então, receba aí. Nunca pude falar de público, mas hoje eu estou falando, né, pela TV Câmara, enfim. Muitas pessoas estão nos vendo. Então, o reconhecimento desse amigo de profissão, né, por algo que você já fez para mim, e tenho certeza que fez por muita gente. Então, gratidão também é algo que me motivou a fazer com que você pudesse estar aqui e receber
esse diploma. Deixar uma fala para os nossos amigos. Tivemos o Mauro, dia 18, comemorou o Dia do Médico, nós comemoramos juntos o Dia do Médico, e hoje é o Dia do Cirurgião Dentista. Hoje é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista e Dia Nacional da Saúde Bucal. O dia 3 de outubro é o Dia Mundial do Cirurgião Dentista, mas nós comemoramos no Brasil, por conta do decreto 9.311 de 1884, que aprovou os primeiros cursos de odontologia no Brasil. Então, nós comemoramos no dia 25 de outubro, por conta do decreto de 1884. E eu sempre digo que o dentista brasileiro, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo. Sem sombra de dúvidas, ele tem bom gosto, né? Tecnicamente ele é muito bom, ele tem uma visão, né, daquilo que tem que ser realizado com harmonia, com critério, enfim. Às vezes peca um pouco como promotor de saúde. Então, eu falo que às vezes você olha, né, algo na cavidade bucal e deixa de olhar outras coisas, né? Muitas vezes nós temos algumas manifestações na cavidade bucal de doenças sistêmicas, doenças do corpo, né, como um todo. Vamos colocar um quadro aí de uma aplasia de medula, uma leucemia, que muitas vezes ela pode simular uma gengivite, um sangramento da gengiva, mas é um quadro, né, de um câncer, né, do sangue, que é uma leucemia, enfim. Mas o dentista brasileiro, ele tem se qualificado para ser um promotor de saúde. Mas muitas vezes ele acaba pecando, deixando a parte estética ser um pouquinho, né, levada mais em consideração do que a promoção de saúde. Então, essa era a minha briga dentro da odontologia, mas render aqui minhas homenagens aos nossos colegas profissionais, cirurgiões dentistas, que trabalham na rede pública. Nós temos grandes amigos na rede pública, grandes profissionais em grandes universidades, até fora do Brasil, representando muito bem a odontologia brasileira. Profissionais que fazem carreira solo nos seus consultórios, né, também a nossa homenagem a esses profissionais que ficam dentro de hospitais, fazendo ali odontologia hospitalar, cirurgia bucomaxilofacial, enfim, né, eles honram muito, né, a odontologia brasileira. Então, aqui, a minha homenagem, e hoje dentro da odontologia, nós temos mais de 20 especialidades, né? Hoje, o dentista faz praticamente tudo. Isso também é algo temeroso, nós temos que ter muito critério em saber qual é a nossa área de atuação. Mas, enfim, parabenizar os nossos amigos, colegas cirurgiões dentistas pela data de hoje. Vou ler aqui a justificativa, e se tiver alguma coisa, depois você tem a liberdade aqui de me contrapor ou complementar. O Cláudio Azenha, ele se graduou em 1988 na PUC de Campinas. Ele é mestre em odontologia pela São Leopoldo Mandique, aqui de Campinas, especialista em ortodontia pela PUC de Campinas, especialista em radiologia pela USP de São Paulo, especialista em ortopedia funcional pelo Conselho Federal de Odontologia, pós-graduado pela Hort Williams Center of Functional Occlusion, pós-graduado pelo sistema ERT, Ortodontia DTM Oclusão, autor do livro best-seller Protocolos em Ortodontia, editora Napoleão, em 2008, ex-coordenador de cursos de especialização em ortodontia Avantes Cerel, Campinas, São Paulo, São Leopoldo Mandique, Campinas e também Unip, São Paulo, diretor da IOA, Campinas, Escola de Pós-Graduação em Odontologia, coordenador de cursos de especialização em ortodontia pela IOA, Campinas. A sua escola, Cerel, e atualmente a IOA Campinas, atende a comunidade oferecendo tratamentos de alta qualidade e materiais de última geração através de custos bem reduzidos. Está escrito aqui que muitas vezes apenas o custo do material. Quanto
aos profissionais, já foram mais de 1.000 alunos que passaram pela sua pós-graduação. O foco é sempre fazer o melhor conhecimento, trazer, na verdade, sempre trazer o melhor conhecimento. Além da excelência profissional, o homenageado é esposo e pai de família exemplar, íntegro, honesto, dotado de caráter incorruptível, praticante da empatia, sendo um verdadeiro espelho a todos que almejam tornarem-se cidadãos de bem. A concessão do mérito odontológico para Cláudio Azenha se justifica pelo trabalho e excelência desse profissional na área odontológica em nossa cidade de Campinas. Então, essa é a justificativa que coube a nós aqui pelo papel. Mas a minha assessoria também colocou alguma coisa da sua esposa, da doutora Simone. Então, eu vou ler aqui, se tiver alguma coisa que não bate, depois sempre você também me corrija aqui, por favor. Então, vocês são casados desde 2000. Começaram a namorar na faculdade em 1988. É isso? Você enrolou essa moça por 12 anos, é isso? 12 anos você enrolou essa moça. Então, essa moça merece também, toda a nossa admiração e respeito. E desse casamento, nós temos aí 2 frutos, o casamento frutificou. Tem o Diego, de 18 anos, que ele faz economia, está estudando em São Paulo, e a Ana Laura, de 16 anos, que está fazendo intercâmbio. Então, parabenizá-lo pela esposa, pelos filhos, e nada mais meritório, do que você receber, pela toda essa trajetória, por aquilo que você construiu, não só na sua vida privada, mas também na sua vida profissional. Por último, eu quero deixar uma fala política, bem breve. Nós estamos num momento muito duro, muito difícil da nossa política nacional. Tivemos eleições proporcionais, que elegemos alguns deputados. Eu trabalhei para 2 deputados da nossa região, que são importantes para trazer recurso, verbas, para que a gente possa ter alguns projetos, talvez de interesse da nossa cidade, de indicações de alguns vereadores. Então, são emendas parlamentares que chegam até nós pelo Estado ou pela Federação. Então, 2 deputados, um estadual e um federal, que a gente conseguiu eleger. Mas a eleição não acabou. E nós tivemos o acirramento dos ânimos, das falas. Estamos num momento difícil, em que pais, muitas vezes, eles estão tendo dificuldade de lidar com seus filhos. Um gosta do Chico, outro gosta do Francisco, mas, enfim, eu acho que é um momento de nós nos unirmos e não deixar com que a política, como acontece em alguns países, a religião, como acontece em alguns locais, o esporte, o futebol, eles consigam, de alguma forma, destruir a nossa inter-relação pessoal, a nossa amizade, o nosso relacionamento familiar. Então, qualquer um que venha a ter êxito ou ganhar essa eleição, as nossas vidas continuarão. Mas se de alguma forma nós tivermos aí algum embate duro, difícil com algum amigo, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que esse vaso não fique trincado. Por mais que a gente consiga colar, os cacos vão estar lá, estarão lá, para que nós possamos ver que as marcas, elas ficaram, e essas marcas, muitas vezes, elas são profundas. E as feridas, por mais que possam cicatrizar, sempre fica ali aquela cicatriz, para que a gente, muitas vezes, nos envergonhemos dela, ou lamentemos. Então, que nós tenhamos aí, no próximo dia 30, umas eleições, que sejam eleições tranquilas, que vença aquele que o povo, ou a população achar que é melhor para a gente, e que o vitorioso aceite a vitória, e que o derrotado também aceite a derrota, porque não é demérito nenhum. O demérito é não lutar, não brigar por aquilo que a gente acredita. Eu estava falando para a Simone, é um grande desafio estar aqui. A minha vida privada, ela sempre foi galgada ou pautada na área de saúde. Eu fiz odontologia, fiz medicina, fiz cirurgia, fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje eu sou político. Nem vereador as pessoas às vezes falam que eu sou.
né? Eu tenho o rótulo de político, e o político tem a pecha de ser uma pessoa, né, muitas vezes que ou legisla, ou ela acaba tendo lá o seu mandato para benefício próprio, e não é verdade. Muitos se dedicam e se dedicam muito, né? O político tem a pecha de ser ladrão, bandido, e não são, né? Os que estão aqui são reflexo da sociedade, está ali. Eu sempre falo, se o vereador não fosse eleito, se o prefeito não fosse eleito, se o deputado não fosse eleito, fosse sorteado, vocês acham que seria diferente a amostragem que está aqui? Eu acho que não, né? Porque se você sortear, vai ser alguém que está na comunidade, está na população, que vai fazer parte das câmaras estaduais, municipais e federais. Então, eu peço para vocês que se relacionem da melhor forma possível, não deixe que a política seja algo ruim na vida de vocês, da família de vocês, que a gente possa fazer a nossa política que a gente faz no dia a dia, mas de forma muito tranquila, né? Deixando com que as opiniões possam ser manifestadas e que não a nossa verdade seja a verdade absoluta. Azenha, e todos que aqui estão, e vocês que nos assistem, obrigado por terem me escutado. Eu torço muito para que você continue nessa sua caminhada de trabalho, que a gente continue honrando a nossa querida odontologia, porque foi ela que nos deu tudo na vida, nos deu a possibilidade de estar aqui, nos deu a possibilidade de criarmos nossos filhos e termos aí uma ascensão profissional e também o retorno financeiro. Parabéns, meu querido amigo, e que Deus continue abençoando muito você e sua família. Muito obrigado. E neste momento, nós teremos a entrega do Diploma de Mérito Odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira ao Dr. Cláudio Azenha. O nosso homenageado recebe a honraria por sua contribuição ao campo da odontologia. Nós convidamos o nosso homenageado à tribuna para seu discurso de agradecimento pela honraria recebida nesta noite. Boa noite a todos, excelentíssimos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campinas, meu caro amigo vereador e doutor Paulo Haddad. É com muita honra e muita satisfação que eu recebo essa linda homenagem, que é o diploma de honra ao mérito, professor Dr. Magalhães Teixeira, Roberto Magalhães Teixeira. Aliás, o Magalhães Teixeira era nosso colega dentista, foi um exemplo para nós aqui na cidade, e eu vejo assim que fiquei bastante lisonjado e emocionado com essa homenagem, Paulo, porque essa história começou há 34 anos atrás, quando eu me formei na PUC de Campinas, campineiro, né, aqui na cidade, e foram 34 anos de muita dedicação, porque a gente sempre exerceu a profissão com muito carinho, muita dedicação, assim, sempre olhando para cada paciente como se fosse alguém da nossa família, como se fosse um filho, uma filha, um pai, e realmente é uma profissão que só me trouxe alegria, a possibilidade também de, junto com a parte de consultório, a parte de atendimento, exatamente, a parte de ensino, né? Ela também, que há 27, 28 anos, eu estou na área de ensino, a gente tem uma escola de pós-graduação em Campinas, o IOA, e realmente a gente procura também levar essa mesma mensagem para os nossos alunos. Como o professor e vereador Paulo falou, a profissão hoje está com, acho que 20 especialidades. O dentista, ele tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade
no seu atendimento, no seu dia a dia, saber separar um pouquinho a questão financeira da parte de realmente seriedade com a profissão, para procurar sempre trazer o melhor para seus pacientes. Então, eu acho que o que sempre norteou a minha vida, sempre norteou a profissão, foi justamente olhar para esse paciente e falar assim, a gente pode melhorar a qualidade de vida dele, a gente pode restabelecer saúde, e acho que isso a odontologia tem de bonito, a gente poder trazer, no meu caso, ortodontia, poder trazer um sorriso que melhora a autoestima do paciente, trazer uma mastigação que melhora a qualidade de vida também do paciente. E essa homenagem, ela nada mais, ela mostra para a gente, confirma que o caminho é esse, né? O caminho é esse. Realmente me sinto muito honrado e é como se essa homenagem, ela fizesse com que as baterias fossem recarregadas, para que a gente possa, se Deus quiser, por muito tempo ainda, dedicar com o mesmo carinho na profissão, com a mesma atenção. E como você falou, a gente, obviamente, a gente tem que ter o nosso atendimento remunerado, para que a gente possa sobreviver e até, inclusive, permitir o atendimento remunerado, que a gente possa oferecer o atendimento gratuito para quem precisa, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Então, queria agradecer a minha linda esposa Simone, meus filhos, porque esse suporte deles ao longo da vida, eu lembro muito bem da época que eu escrevi o livro, foi uma vida aí de dormir 1, 2 horas por noite, estou numa fase agora retomando para escrever um segundo livro, e só com apoio familiar que a gente consegue seguir em frente, porque é o que dá o alicerce. E também os amigos, né? Os amigos queridos, pessoas tão importantes na nossa vida, e dentro disso eu te considero um querido amigo, uma pessoa que eu convivi há quase 34, 35 anos atrás, e também me ensinou o bom caminho da profissão, né? Conviver com pessoas boas nos fazem também ir para caminhos bons. Então, eu encerro aqui o meu agradecimento, dizendo que vou levar com muito carinho esse diploma, vai estar num lugar especial, porque ele vai realmente simbolizar, acho que muito de toda essa dedicação e o reconhecimento, que é sempre muito bom, né? Eu falo que na vida é bom ser reconhecido em vida ainda, né? Eu acho que essa é uma coisa que toca no nosso coração, e muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Eu encerro por aqui o meu agradecimento. E passamos a palavra agora ao vereador Paulo Haddad para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Não, tá tão gostoso aqui que nós vamos ficar conversando um pouquinho mais, não é assim não, Heloísa? O povo está gostando, vocês não estão gostando? Tá vendo? Vocês viram que eu acertei na mosca, né? Esse menino é especial, a gente vê sente na fala e vê no semblante dele o carinho que ele tem pela profissão, né? Que ele abraçou, e ele lembrou bem de uma época boa da vida da gente, que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos, eu citei na tribuna, lá no hospital Celso Perro, hospital da PUC, jovens ainda, né, que éramos, eu um pouco mais maduro, eu formei em 83, então tenho aí 5 anos à sua frente, um pouquinho mais de experiência, meus cabelos estão um pouquinho mais brancos, não vou falar dos seus cabelos, fica tranquilo que jamais faria isso. Mas a gente vê pelo semblante dele, pelas palavras dele, o profissional que ele é, o carinho que ele tem pela profissão, que ele abraçou, que eu também tenho, assim, eu falo que eu sou um dentista diferenciado, apesar de ter feito medicina, eu falo que eu fui me qualificar, porque está dentro do hospital, e nós tivemos um professor, né, Mauro, lá em Bragança, que ele era um enfermeiro, e ele me tratava como chumbador de dente.
Eu era um dentista que já estava quase concluindo o meu doutorado, e ele, né, de forma pejorativa, eu até não tenho nenhum tipo de dificuldade de lidar com isso, porque a minha meta lá e o meu desafio, né, eu tinha o esteio da família também, eu tinha que acelerar a minha vida para terminar o quanto antes, mas era ser um bom profissional, cirurgião dentista. Eu já tinha feito cirurgia e ser um bom cirurgião, né? Aquilo que eu fazia já era extensão de limites. Então, cada um de nós, guardando as devidas proporções, procurou ser o melhor dentro da odontologia. É isso que a gente procura fazer, né? É isso que a gente procura passar para os jovens que chegaram, que estão chegando aí, que sejam bons profissionais, que tenham, né, na sua profissão algo que você vai ter que exercer com muita responsabilidade, carinho e dedicação, e o retorno ele virá de uma forma muito natural. Então, muitas vezes, você poder ter um retorno financeiro para poder ajudar as pessoas também, graciosamente, é muito importante. Mas lembrar, né, do nosso início lá, com muita dificuldade, e a gente foi galgando degraus mais altos, e hoje, né, ou por muitas vezes, você mais do que eu, fomos referência para aquilo que nós fazíamos, e hoje você faz. Eu parei um pouquinho de operar, enfim, mas a gente ainda muitas vezes é consultado por algumas coisas, e a gente fica feliz por isso. Então, é honrar aquilo que a gente faz, seja em qualquer que seja a nossa profissão, honrá-la de forma com que a gente possa ter orgulho e as pessoas possam se orgulhar de nós. Então, deixar aqui, mais uma vez, a minha gratidão, o meu carinho, a minha alegria, né, por tê-lo homenageado, e você por ter me presenteado com essa oportunidade. Deixar aqui também os parabéns para a Simone, tenho certeza que foi e continuará sendo um esteio para você, aquela pessoa que nos momentos de dificuldade, ela está lá com o ombro e o colo, né, para te acolher, para te acalentar, enfim, para te trazer, né, um ânimo e um consolo e um conforto. Os seus filhos, o Diego e a Ana Laura, os seus amigos que aqui estão. Então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer os nossos amigos, o Gedson, o Alan, a Érica, a Heloísa e todos os nossos funcionários da TV Câmara que estiveram aqui conosco e nos deram aí a oportunidade, né, de termos essa nossa reunião solene, ao público que nos assistiu pela TV Câmara. Então, dessa forma, eu desejo aí uma boa noite a todos, uma boa e abençoada semana, que Deus continue nos abençoando, e muito obrigado a todos. TV Câmara, Campinas.